Castro no YouTube. É uma alegria estarmos aqui, é uma alegria que o Eterno nos proporciona, visto que o sábado é um dia deleitoso, um dia de alegria. Estamos aqui para a conclusão do trabalho da mensagem do quarto anjo, do testemunho direto, da denúncia contra a falsa liberdade religiosa aqui no sítio Saco das Queimadas. Para concluir, já terminamos a primeira parte, aqui estamos aliás, foi dividido em 3 partes, né? Foi dividido em 3 partes aqui o trabalho do evangelístico aqui estamos na 3ª parte para a conclusão hoje, vamos esperando que a gente dê para concluir, porque tem alguns sítios que são maiores do que outros. E estamos aqui em frente de uma casa do pessoal aqui, que reside aqui no sítio, uma distinta família aqui do sítio Queimada, para nós transmitirmos a mensagem, a profecia, a mensagem que o Eterno manda nós como atalaia. Ele manda nós dar a mensagem dele a cada nação, tribo, língua e povo. Então, mais uma vez, estamos aqui no sítio Saco das Queimadas, passando em frente das distintas famílias, para nós transmitir a mensagem que o Senhor nos incumbiu, pois o profeta Ezequiel falou que, Deus fala por intermédio do profeta Ezequiel, que nos constituiu como pregadores, como atalaias, para nós ir dizer à humanidade, falar do pecado, falar da justiça e falar do juízo. E também para nós darmos a mensagem da profecia que denuncia, que chama o pecado pelo nome da falsa liberdade religiosa. A união das igrejas com o papado na falsa liberdade religiosa. E então nós estamos aqui, pois é um dever sagrado que Deus nos coloca. Portanto, desse dever nós não devemos se esquivar. Nós não devemos fugir desse dever este que deve ser motivado pelo amor, primeiramente a Deus e também pelo amor às almas. Mas a profecia, ela, em alguns momentos, algumas pessoas não gostam de ouvir as profecias, porque algumas pessoas temem, porque a profecia, ela tem uns pontos que ela fala de maneira assim, simbólica, animais de 7 cabeças e outras coisas mais. Porém, mas é a profecia que, como diz a Sagrada Escritura, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei é feliz. Então a profecia, e Deus tem uma profecia para esse momento. Deus tem uma profecia que é a luz para os nossos dias. E essa profecia é a profecia que é também chamada o último convite de misericórdia, é a profecia de Apocalipse 18, de 1 a 4. E a profecia de Apocalipse 18, de 1 a 4, ela denuncia a falsa liberdade religiosa, que consiste na união de todas as igrejas que se uniram no ecumenismo com o sistema papal. A falsa liberdade religiosa, o inimigo tem acarretado em vários tempos da história da Terra. A falsa liberdade religiosa, ela primeiro, de maneira primordial, foi introduzida quando Nabucodonosor, copiando o sistema de Nimrod, Nabucodonosor levou cativo o povo de Judá e nos costumes pagãos procurou levar o povo a esta que eles diziam ser uma verdadeira liberdade religiosa, mas não era uma verdadeira liberdade religiosa, porque era uma liberdade, entre aspas, que consistia em adoração a Deus pagão. Porque a verdadeira liberdade religiosa consiste em nós temer a Deus e nós atender a mensagem que Deus dá para nós no tempo presente. Principalmente o saia dela, povo meu, que dentro do contexto da verdadeira liberdade religiosa não significa sair de perto de nossas mães, não significa sair de perto de nossos irmãos, mas sair de dentro das igrejas que consiste a falsa liberdade religiosa, que acarreta a falsa liberdade religiosa, que são o ecumenismo da união das igrejas nos pontos de doutrinas que são pagãs, doutrinas pagãs. Então, quando Nabucodonosor levou o povo para introduzir o costume pagão, então Nabucodonosor estava botando uma falsa liberdade religiosa. Quando Constantino, no ano 321,
quando Constantino ele se introduziu no meio cristão, quando ele fingiu ser cristão, quando ele praticou a hipocrisia de dizer que era cristão, Constantino o Grande, que foi o imperador ali por volta do ano 321 da nossa era. Constantino, ele também foi especializado pelo mal para colocar a falsa liberdade religiosa. Naquela ocasião ali, ele se introduziu no meio dos cristãos, fingindo ser cristão, porque naquela ocasião, os cristãos, quanto mais eram perseguidos pelos leões, quanto mais eram perseguidos pelas fogueiras, quanto mais eram perseguidos pelas mortes de cruz, mais prosperava a verdade, mais aumentava o número de cristãos. Aí então foi que o inimigo, conversando com Constantino, o inimigo disse para Constantino: muda a estratégia, não está dando certo não, quanto mais cristão nós mata, mais cristão se une aos cristãos, então vamos... Aí tem aquele ditado, né, irmão, que quando você não pode com o seu inimigo, junte-se a ele. Então Constantino fingiu ser cristão, fingiu se converter, e então se introduziu e procurou colocar a falsa liberdade religiosa. E o sinal da falsa liberdade religiosa é a guarda do domingo, que é também o sinal da besta, de Apocalipse 13, que é o sistema papal, a besta é o sistema papal. Então, a falsa liberdade religiosa foi porque todas as igrejas, ou seja, os protestantes apostatados, que são as igrejas, que são também as meretrizes de Apocalipse 17, a mãe das meretrizes é o sistema papal. E juntamente com a igreja católica, as filhas são as igrejas protestantes que seguem o mesmo costume da igreja católica, por exemplo. E o ponto em comum que todas as igrejas se unem com o sistema papal, na falsa liberdade religiosa, é a guarda do domingo, em acreditar que a alma não morre. As igrejas se unem também com a morte, que é o espiritismo. Então, dizendo que a pessoa não morre, sendo que a alma morre, a alma dorme. Não morrerá eternamente aqueles que morreram praticando bem, São João 5, 28 e 29. Então, a falsa liberdade religiosa é isso, é forçar as pessoas a guardarem o sinal da besta, que é a guarda do domingo, e fazerem as pessoas trabalharem no dia do Senhor, que é a guarda do selo da lei, conforme Isaías 8,16, que é o sábado, conforme Ezequiel 20, 20 e Ezequiel 20, 12. Aqui, irmão, um breve testemunho. Esse primeiro aqui é gravado, aqui em frente à casa de umas distintas famílias. Se eles não permitiram nós falar, mesmo que eles não deram atenção à palavra, mas se eles permitiram nós falar, mas é porque Deus manda nós dizer dessa falsa liberdade religiosa, que a primeira parte da denúncia da falsa liberdade religiosa é caiu a grande Babilônia, é denunciar a grande Babilônia da união das igrejas, que é a falsa liberdade religiosa, e também o sistema papal, que também é a falsa liberdade religiosa. Dizer que caiu em quê? Caiu nos costumes pagãos. E então a ordem de Deus para quem queira receber as bênçãos da salvação, a ordem de Deus para quem queira receber a vida eterna em Cristo Jesus é: saia dela, povo meu. Ou seja, as 5 virgens prudentes de Mateus 25 são aquelas que vão sair. Meu irmão, não devemos temer as consequências. Meu irmão, devemos pregar em tempo e em fora de tempo. O que é que significa pregar em tempo e em fora de tempo? Que às vezes, eu estava um dia trabalhando com um colega meu, ele não gostou, porque eu ali, mesmo trabalhando, eu estava pregando. Ele disse: não pode estar pregando na hora que você está trabalhando. Eu digo: meu irmão, mas eu estou trabalhando e falando ao mesmo tempo, eu não estou parado. E mesmo que eu parasse aqui meia hora, eu não costumo passar das horas na minha diária de serviço, eu não trabalho, às vezes, mais de 8 horas quando eu estou trabalhando para as pessoas, por amor ao meu próximo. Então aí, se eu estiver falando aqui, mas aí o tempo que eu passar, eu trabalhar mais no seu serviço. Irmão, é porque isto é em fora de tempo, porque parece que você está trabalhando, assim, você no movimento de trabalho, parece que se você pregar, você vai atrasar. Mas não atrasa, Deus abençoa, Deus prospera. Se você passar 20 minutos ali no trabalho e você pregar para alguém do amor de Deus, como diz Paulo, pregar em fora de tempo. Mas pregar dentro do tempo é esse tempo sagrado, o 7º dia, o selo do Deus vivo. Meus irmãos, a falsa liberdade religiosa está dizendo que o selo é o chip. Não é.
É porque eles querem desviar as pessoas da verdade. A falsa liberdade religiosa procura desviar as pessoas da verdade, desviar as pessoas da lei de Deus. É a abominação de Provérbios 28, 9. A abominação é que a primeira besta e a segunda besta e o espiritismo, os três espíritos imundos de Apocalipse 16, eles pregam que o sábado foi abolido, eles pregam abominação, eles pregam coisas contrárias à palavra de Deus. Eles pregam que o domingo é o dia de observar, eles dizem que a lei foi abolida, sendo que não foi. Eles pregam contrário à palavra de Deus. Tudo faz parte da falsa liberdade religiosa. Agora, a verdadeira liberdade religiosa consiste em nós adorar a Deus. É claro, agora Deus quer que nós adoremos Ele fora. Ele diz, saia dela por meu. E ela em si a igreja. Saia dela por meu. Para não ser de cúmplice nos seus pecados. Sair do sistema papal para não sermos cúmplices do que o papado fez. Matou mais de 100 milhões desde o edito Justiniano, 538 a 1798. Deus manda nós pregar e não temer as consequências. Feliz aquele que pregando e venha sobre ele o martírio. Eu falei, Francisco, está disposto a você ir comigo hoje? Você sabe que nós podemos ser presos, né? Logo, logo, você sabe que nós podemos ser mortos. Aí ele disse, ainda que, eu achei muito bonito que ele respondeu pela fé, ele ainda que seja para morrer. Dizendo isso, irmão, confiando não em nós, mas confiando no Filho Eterno, porque Ele é que nos dá o seu poder. Nós só conseguimos vir pregar uma mensagem dessa se for pelo poder do Pai Eterno. Aqui numa distinta casa aqui do sítio do Saco das Queimadas. Deus abençoe aqui essa casa que permitiu nós falar do Evangelho em frente dela. Que Deus dê o entendimento. Eu sei que a profecia em alguns momentos parece difícil de entender, mas com a ajuda do Filho Eterno, na hora dos juízos, das trombetas, juízo indireto, não no juízo direto das 7 pragas de Apocalipse 16, mas no juízo indireto, que ainda Deus perdoa, que ainda Deus vai conceder misericórdia a quem se arrepender. Quem sabe as pessoas vendo o cumprimento das profecias, como está se cumprindo agora, Deus está treinando os seus filhos e vai logo, logo derramar a chuva serôdia para que nós possamos dar o alto clamor. Porque nós estamos agora vivendo o período da primeira parte da mensagem de denúncia contra a falsa liberdade religiosa, que é dar a denúncia que caiu a grande Babilônia. A última parte, na hora da chuva serôdia, saia dela, povo meu. Que nós possamos nos preparar para recebermos essa chuva do Espírito de Deus, para que possamos continuar animados nos caminhos do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Mais um vídeo para os canal de Enoque Castro, de Deus por intermédio de Deus e de Cristo por intermédio de Enoque Castro, filho do Pai Eterno. Amém. Amém. Agradecendo também aqui mais uma vez, não posso esquecer a presença do Francisco, companheiro, que junto fizemos a profissão de fé, que agora não é mais válido o batismo, agora é a profissão de fé olhando para o alto. Porque assim como a circuncisão Deus rejeitou porque foi banalizada pela falsidade hebraica, assim agora Deus rejeita o batismo que foi banalizado pela falsa liberdade religiosa, pelas igrejas e o sistema papal, a Igreja Católica Romana e as filhas da Igreja Católica Romana, que são todas as igrejas protestantes. Então, devido terem banalizado também o batismo, já estão batizando até, as babilônias já estão batizando até pessoa com calcinha e sutiã, já estão batizando até pessoa nua no rio. Como diz a profecia, irmão, virou morada de demônio, covil de todo espírito imundo, ave imunda e detestável. Por isso que quem for de Deus, quem quiser ser de Deus, vai atender o saia dela, povo meu. E eu, irmão Francisco Arion, já atendemos em nome de Jesus, estamos muito felizes aqui, nesse dia do Senhor, e pregando aqui a palavra. Gostaria de dizer alguma palavra para o pessoal, irmão Francisco Arion? Fica à vontade. Quero dizer que é muito importante a gente continuar firme, fiel e perseverante na presença de Deus, mesmo que haja algum dia de erro, de falha, mas não baixe a cabeça, siga em frente, que Deus é conosco, com cada um de nós, né? Deus é por nós, né? Então, a gente se esforçar para que dias melhores venham a ser possível através de Cristo Jesus. E que Deus abençoe a todos que venham assistir esse vídeo que nós fizemos aqui no Saco da Queimada. Amém, amém. Louvado seja Deus. Agradeço
A Deus, primeiramente, que tocou no coração, que deu coragem a Francisco Carinhão para estar aqui fazendo parte dessa live. Embora ele colocou com a câmera, ele falou, mas com a câmera virada para mim, não foi? Para mim. Tu virou para o teu lado, foi? Foi. Ah, eu pensei que ele não tinha virado a câmera. Né? Pois é, meu irmão. Fique com Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aprecie com moderação.